De qualquer forma, os ex-membros do conselho estavam sendo escoltados por 2 agentes da Anbu em direção à Torre Kage. Todos os outros aldeões que não estavam em missão ou mortos cercavam a torre em preparação para a execução. Assim que os ex-membros do conselho chegaram, a maior parte da vila começou a torcer por eles e a chamá-los de heróis por banirem o demônio de Konoha. Silenciar sua escumalha sem valor! Gritou a última pessoa que os aldeões pensaram que os chamaria assim, seu próprio Kage, aquele que eles idolatravam como um herói entre os heróis, e aqui estava ele os chamando de escória. Era incompreensível para eles. Vocês, idiotas, chamaram meu próprio filho de demônio e o espancaram por crimes que não eram dele. Ele não fez nada de errado com você, mas você tolamente deixou seu ódio consumi-lo. Esta não é a vontade de fogo em que eu acreditava enquanto lutava para minha aldeia na guerra. Todos vocês duvidaram de minhas habilidades em selar o chakra da besta quando se tratava de meu filho, mas quando se tratava de minha filha, vocês pensaram que não havia falhas. Então, a partir deste momento, Konoha vai se tornar o que era antes de Nidaime-sama criou o Conselho Civil, uma ditadura militar. Vocês, civis, não vão ter voz na política porque não merecem. Gritou Minato enquanto um pouco de sua raiva reprimida era liberada. Não havia como ele se livrar de tudo até que Danzo estivesse morto a seus pés, pagando por seus crimes com a vida. Quando os aldeões perceberam o que estavam ouvindo, a maioria deles teve o medo gravado em seus rostos, porque sem o Conselho Civil para protegê-los, nada os impedia de executar. Embora eles ainda tivessem alguma esperança de que o Kage em fúria iria ignorar esse pequeno detalhe. E se algum de vocês está pensando que eu esqueceria seus crimes contra meu filho, então você está redondamente enganado. No entanto, se eu matasse todos aqueles que tentaram matar meu filho, Konoha perderia a maioria de seus cidadãos. Então uma alternativa. Afirmou Minato em uma voz um pouco doce demais e um sorriso um pouco inocente demais para que isso fosse muito melhor. No entanto, os aldeões começaram a pensar que sairiam com facilidade. No entanto, suas esperanças foram destruídas em segundos quando ele terminou de falar. A alternativa será você ter sua mente pesquisada por um Yamanaka e, então, se você fez alguma coisa contra meu filho, você receberá os mesmos ferimentos que infligiu a ele por Ibiki Oanko. E pouco antes de morrer de suas feridas, você será curado por Tsunade para que o processo possa ser repetido novamente até que você tenha sentido cada ferimento que você infligiu ao meu filho. Gritou Minato com um sorriso malicioso ao ver suas esperanças serem destruídas por sua declaração. Ele então deu o sinal para que as execuções começassem. Os membros do conselho mereciam uma execução especial, então ele decidiu que não havia nada mais especial do que ter sua alma comida pelo Shinigami apenas para suportar o resto do tempo e espaço em agonia e miséria. Como ele foi capaz de fazer isso sem forçá-los a invocar os próprios Shinigami? Simples em um pergaminho colocado na frente deles, ele desenhou um selo para a convocação do Shinigami, mas mudou para que o Shinigami devorasse apenas aqueles que tinham um selo específico já colocado neles, que os ex-membros do conselho por acaso tinham sobre eles em vez de selos de vedação de chakra. A multidão entrou em pânico ao ver o Shinigami devorar as almas de seu amado conselho. Muitos desmaiaram, enquanto outros vomitavam o almoço, enquanto outros perdiam todo o controle do intestino. Mas todos eles sabiam que estavam ferrados por todos os erros que cometeram contra o filho agora morto do Hokage. Câmara do Conselho algumas horas depois. Agora que o Conselho Civil se foi, poderia realmente haver conversas civilizadas também. Minato teve que substituir os conselheiros do Hokage. Então, atrás dele como seu novo conselheiro estava Sarutobi Hiruzen. Agora, como não há Conselho Civil para se intrometer nos assuntos dos shinobi, finalmente faremos algo sobre a academia. Primeiro, mudaremos a idade de graduação de 12 para 15 anos. Também haverá menos pontos com base em conhecimentos inúteis, como história e acadêmicos, e muito mais em relação a habilidades realmente úteis, como taijutsu, ninjutsu, genjutsu, etc. Portanto, todos os alunos que deveriam se formar este ano terão que esperar mais 3 anos. Também faremos com que executem suas primeiras mortes quando fizerem vir 14 para que eles não congelem no meio de uma missão.
Qualquer aluno incapaz de atender aos requisitos e tirar uma vida será retirado do programa ninja, sem exceção. Entendido? Declarou Hokage. Ele tinha que ter certeza de que essas crianças estavam prontas para o que quer que o futuro pudesse lançar sobre elas. Ele poderia dizer que ele, de volta com Naruto e sua turma, já chegamos. Gostaria de falar com seu líder o mais rápido possível, se não se importar. Metade disse metade pediu um certo Naruto. Ele mal podia esperar para destruir completamente Yagura e seus seguidores. Eles pagariam por fazer Aku chorar. Sim, acabamos de chegar Naruto-san e eu recomendaria trocar de roupa antes de nos encontrarmos com Mei-sama. Respondeu Chojuro com ligeiro aborrecimento. Ele ficou aborrecido porque o loiro havia decidido se separar do grupo antes para aliviar sua fome conforme ele falava e voltou coberto de sangue e um pouco de cérebro. Não ajudou que Aku também estivesse coberto pelos mesmos fluidos de Naruto desde que eles foram juntos devido a Aku dizer que ela e seu Narukoi não passam tempo suficiente um com o outro. Você sabe o que eu preferia? Não atrasar nosso encontro mais do que já atrasamos. Então não vou trocar de roupa. Naruto declarado. Nem eu. Disse Aku preso ao braço de Naruto. Ela simplesmente amava o calor de seu corpo. Então tentou ficar o mais apegada possível a ele mesmo indo tão longe quanto os dois dormindo nus, a fim de maximizar o calor do corpo. Como diz Aku, não que Naruto reclamasse depois, porque ele reclamaria. Em poucos minutos, eles foram abordados por alguns Kirin que pareciam estar no nível Jounin, que começaram a falar com Ao assim que terminaram a conversa, seguiram em direção à pedra maior em largura. Ficou claro que todos os edifícios ao redor deles foram criados usando jutsus Doton. HMM eficiente e economizador de tempo, além de imperceptível de cima devido à densidade da névoa, que provavelmente é tornada ainda mais densa por vários ninjas usando o Nimpo e Jingin Temist no jutsu ao redor da base, portanto, aumentando a sutileza desta base. No entanto, devido à densidade da névoa que está completamente preenchida com grandes quantidades de chakra, é como uma chama anunciando nossa localização, se for um sensor. Disse Naruto em um tom que exual. Sua dedução sobre a aparência da base e seus arredores foi correta e apontou uma grande falha em uma de suas defesas que fez com que os ninjas próximos começassem a suar. Eles chegaram ao prédio e assim que entraram na sala Naruto pousou os olhos em alguém que o lembrava de sua mãe biológica em termos de figura e também algo semelhante na sensação de seu chakra. Ela tinha 5'8", o que era média para sua idade, e tinha o cabelo laranja queimado cobrindo o olho esquerdo e parte do nariz com um vestido azul que ia até os joelhos e se dividia no quadril do lado direito. O tamanho dos seios parecia estar em torno de mid-decup com uma bela bunda de bolha para completar sua figura. Uma das pernas eram meias arrastão que ficavam sob as caneleiras de grau ambu conectadas às suas sandálias ninja. Seus olhos eram de um lindo tom verde espuma do mar e seus lindos lábios eram de um rosa natural que alguém poderia confundir com batom. Naruto sabia que era natural porque ele não cheirava nenhum batom dela. Quando ela se virou da parede que parecia ter um mapa enorme de Kirin nela, ela engasgou quando seus olhos finalmente pousaram em Zabuza. Ela começou a tremer um pouco e sua cabeça foi mantida um pouco abaixada para que seu cabelo cobrisse seu rosto de vista. Foi quando Zabuza começou a andar lentamente para trás com as mãos levantadas em uma posição de rendição. Agora vamos ficar calmos Akimei-chan. E eu sei que faz um tempo, mas por favor não faça nada drástico. Suplicou Zabuza enquanto ele realmente parecia apavorado com o que ela faria a seguir. Naruto não pode deixar de se perguntar quem era essa mulher e o que ela poderia fazer para deixar Zabuza em uma confusão gaguejante, pelo menos até que ele a viu de alguma forma se mover mais rápido do que um Iraishin e bater em Zabuza, enviando os dois contra a parede mais próxima, deixando rachaduras em toda a parede. Zabuza parecia como se toda a vida tivesse sido sugada para fora dele. Zabuza! Gritou Mei enquanto ela espremia a vida dele. Quando ela olhou para o rosto dele com um olhar adoravelmente choroso, ela viu que a alma dele estava escapando lentamente pela boca. Imagine como em FMA. Não, você não, seu imbecil. Você me faz pensar que você é morto por anos e tenta enganar tentando morrer. Inferno, não.
Ela gritou com raiva enquanto seu cabelo girava em torno dela enquanto ela agarrava sua alma e a jogava de volta em seu corpo. Sim, ela estava definitivamente relacionada ao clã Uzumaki de uma forma ou de outra. Assim que sua alma soprou em seu corpo, ele abriu os olhos e começou a segurar o peito. Oh, não tinha ideia só quanto eu te amei. Gritou Zabuza enquanto ele engasgava com o oxigênio tão necessário. Então ele notou Mei de joelhos com o ouvido baixo. Ele podia ouvi-la chorar e ver suas lágrimas caírem no chão. Ele então fez algo que ninguém que já tinha ouvido falar sobre Zabuza Momoshi pensaria ser capaz de fazer. Ele a abraçou. Naruto imediatamente olhou para fora para se certificar de que não era o apocalipse, enquanto Ako tentava dissipar o que parecia ser um genjutsu. O que vocês dois estão fazendo? Perguntou Zabuza enquanto segurava Mei enquanto ela chorava de felicidade e preocupação. Estou me certificando de que o mundo não está acabando e Ako está garantindo que isso não seja um genjutsu. Disse Naruto como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Bem, eu posso entender porque Ako, quero dizer, ela sabe que eu sou capaz de abraçar as pessoas. Perguntou Zabuza em confusão justificada.